Maria do Acaibo Maria do Acaibo Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Falando do Axé Paraíba. Eu sou Ronald Vaz, co-coordenador do Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba, junto com Rodrigo Melo, também co-coordenador do Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba, e nós estamos promovendo, em parceria com o Grupo de Estudos Braulio Goffman, do Rio de Janeiro, sobre a coordenação do Ogan Jassanã, o Falando do Axé em sua edição Paraíba. Hoje, de maneira muito feliz, nós recebemos o grande artista plástico, essa grande personalidade chamada Elionai Gomes. Olá, meu querido. Olá. Seja muito bem-vindo ao Falando do Axé Paraíba. Dizer que nós esperávamos a sua entrevista com muita ansiedade, diante da sua importância, da sua personalidade para o estado da Paraíba, para a cidade de João Pessoa, a sua militância, a sua figura de luta. E sem mais delongas, Elionai Gomes, quem é essa figura? Quem é essa personalidade? Fique à vontade de se apresentar. Eu sou Elionai Gomes, né? Sou negro e índio. Meu trabalho é direcionado à identidade afro-brasileira, né? Afro-indígena brasileira. Venho da periferia, do bairro Cruz das Armas, um dos bairros mais antigos de João Pessoa, né? De uma mãe que criou 6 filhos sozinha, né? Na batalha, onde eu aprendi a ser artista, onde eu me descobri artista foi dentro de casa. Eu sou artista visual e utilizo a arte como uma ferramenta principal de transformação, de educação, de humanização e de espiritualização. Este é Elionai Gomes, que aqui se encontra, agradecendo o convite. Então, Nai Gomes, quem é essa personalidade? Primeiro nós vamos falar sobre essa compreensão desse cidadão, dessa pessoa do axé, né, desse praticante do axé. Quem é Elionai Gomes e como iniciou a sua vida no axé? A minha vida no axé, ela começou nos anos 90, né, mas na verdade eu digo que a espiritualidade sempre esteve aguçada desde muito cedo. Muito cedo a espiritualidade era efervescente, né? Eu vim de uma educação de igreja católica, passei pelo kardecismo, passei pela umbanda, voltei a tornar-me evangélico, voltei para o kardecismo e me deparei com o candomblé, que também tem um tempo da idade do meu filho, né? Enquanto a mãe dele estava se preparando para parir, eu estava cuidando da parte espiritual, porque houve umas coisas meio estranhas nessa concepção. Qual é o nome do seu filho? Iberê. 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 Ele escolheu esse nome. Nossa. Foi uma escolha dele, né? Teve outros nomes, né? Mas eu digo assim, que o despertar já foi assim, quando eu me tornei pai, né? Despertou em mim um sentido essencial de existir. Não um buscar de sabedoria, não um trono, não um reconhecimento externo, mas eu me deparei com a minha necessidade de ser mais do que ter. E eu vi que para ser era preciso deixar, né? Porque ser é um estado de amor. E os orixás me despertaram para esse amor, a ter um olhar diferenciado a tudo e a todos, né? E ficar atento que tudo é um instante. Nada se repete, nada é como a gente pensa, como a gente quer, nunca foi para ninguém, nunca será, né? Porque a gente funciona no coletivo, numa rede existencial. Simplesmente pelo fato de estarmos aqui, mas para estarmos aqui, tudo está em movimento em nossa volta. E como foi que Iberê passou a fazer parte dessa relação espiritual, dessa figura Nai Gomes? Durante a gravidez, né, teve uma certa dificuldade, né? A Tutu Carvalho teve uma certa dificuldade. Sim. E que eu fui buscar respostas nos búzios, e os búzios falaram, faça a escolha, é um momento
espiritual, é uma junção de Nanã, Oxalá e Omuru. Há uma convergência cósmica, podemos dizer assim, e precisa de uma atenção maior. De feito para Oxalá, eu me reconheço negro, reconheço minha africanidade, reconheço meus ancestrais e me curvo a essa nova vida. Essa nova vida que vem, ele não vai precisar estar se batendo para ser, porque nós já somos. Então, um portal aberto para que ele tivesse pernas firmes, se reconhecesse a força de Omuru. E meu filho é exatamente isso. Meu filho, a minha relação com meu filho e a relação com a mãe dele é um resultado do sentido essencial desse trio maravilhoso. Né? Hoje somos indivíduos, amigos, tendo como base amigo, e os orixás me ensinaram isso. Sim. Entendeu? É desse jeito. Eu digo o tempo todo que no caminho do orixá sou Iaú, serei sempre Iaú, porque nada eu sei, são muitas coisas para saber e eu não sei de nada. Aceito e agradeço o caminho. Para mim, eu não vejo que a vida é feita de obstáculo, a vida é feita de possibilidade, porque obstáculo se pula, se evita, tem vários também. O tempo está aí para responder. Exato. É isto. Então, Nai, a Iberê tem essa relação direta, né? Esse trio tem a relação direta com esse lugar ancestral, correto? Como foi, a partir de que ano, né? Isso passa a ser materialidade, a energia do orixá passa a ser materialidade nessa amálgama na sua vida? Com os orixás, com a chegada do Iberê, primeiro pela própria escolha do nome dele, né? Eu escolhi 3 nomes, eu fiquei com essa missão de escolher o nome do meu filho. E eu escolhi 3 nomes, né? Yaoundé, aquele que caminha, Rudá, né? Filho do sol, e Iberê, né? Águas claras, profundas. Sim. E quando eu peguei assim, ele veio que eu peguei, chamei o primeiro nome, e ele ficou quietinho, chamei 3 vezes, ele ficou quietinho, aí chamei o segundo nome, ele ficou quietinho, aí eu levantei assim, chamei, Iberê, Iberê, meu filho. E ele se mexeu e abriu os olhos, mostrou os olhos da cor de jabuticaba, bem pretinho, olhando para mim, abriu a mão e fez assim. Aí eu disse, orixá existe, né? Meu filho é o meu renascer. Eu sou um novo homem. Sim. Meu pai prometeu isso. Sim. E ali eu reconheci que eu sou mais uma pedrinha, assim, trata erguendo esse grande castelo, assim, trata de vida melhor para o próximo, Sim. De que o amor é a grande missão nossa. Sim. Amar o próximo, conseguir se espelhar, conseguir ficar no lugar do outro, conseguir se curvar, conseguir erguer o outro, promover, Sim. né? Em nome desses orixás ser cura, porque a partir do momento que você se dispõe a amar a vida, você é um elemento de cura. Lógico. E isso eu aprendi com os orixás, atento aos ventos, às nuvens, às águas doces, à água salgada, às plantas, às flores, as borboletas, enfim, o significado dessa cadeia de seres vivos. Sim. Sim. Porque o orixá para mim é natureza total e plena. Sim. E isso me faz me sentir integrado a uma cadeia de seres vivos. Deixa eu te perguntar, quem te iniciou? Por onde você começou esse caminho? Essa resposta é... São 2 perguntas, na verdade. Uhum. Onde você começou esse caminho? Você falou que Iberê tem uma influência muito grande nisso, mas o início, né, disso tudo, a gênese. Onde foi que você teve o contato? Se você passou pelo Roncó, se você... quem foi a sua mãe ou pai de santo que fez esse primeiro momento? Bem, quando eu escolhi, primeiro eu rodei muita pesquisa, como filho de Oxalá, um cara teimoso e um caboclo cismado. Sim. Eu sou aquele, hoje eu digo mais que eu confio muito mais em mim, então eu tenho menos desconfiança do outro. Eu tenho a intuição aguçada, a sensibilidade mais aguçada, né? A percepção. Então, outros órgãos de sentido foram
Um processo de evolução dentro do axé? Seria Dentro isso? do axé, Sim. foram despertos, né? Então, assim, passei por muitas casas, procurando saber se não é aqui não confio nisso. Não, Que é uma coisa interessante, né? Mas Porque, eu fui atrás. sim, tem gente que passa, vê uma casa e fica lá e carimba logo. Você acha que isso não é uma coisa saudável? Não é que seja saudável, é que cada caminho é um O caminho. seu processo foi esse, né? Cada caminho é um caminho. Há uma Sim. cronologia que não é relógio humano. Sim, sim. Há uma cronologia existencial. Nós somos espíritos e estamos em corpos. Sim. Então eu não posso esquecer que eu sou espírito, eu estou Sim. no corpo. Então há um tempo hábil, né? Sim. Para que se resolva as coisas, não deixe para amanhã. E os orixás me mostrou assim, agora, meu filho. Ele mostrou? Me mostrou que é agora, é tudo ao mesmo tempo. Agora, a vida é isso, está te oferecendo agora. O que tu tem em mãos é isso. É eu estar aqui conversando com você, fazendo uma imersão em mim para poder ser para todos. Né? Porque esse é um caminho. Sim. Agora, claro, que o grande despertar da espiritualidade veio com a arte. Sim. Porque antes de eu reconhecer essa força magnânima dos orixás, eu já me curvava a uma força que não tinha cara, Sim. que não tinha nome, que não tinha doutrina, mas eu já acreditava em milagres, já acreditava em cura, né? Antes mesmo de ir para templos, de ir para centros, de ir para igrejas, eu já acreditava que colocar uma mão na cabeça, pensando em retirar uma dor, você é capaz de curar o outro. Sim. Como também um abraço, um cafuné, também cura o outro. Sim. Eu já sabia. Até mesmo para evitar uma guerra, que minha mãe batesse em mim, eu me ajoelhava e clamava a Mãe Maior. E funcionava? E funcionava. Até ela descobrir que eu passei a fórmula para minha irmã. Né? Disse, olha, quando mamãe vir bater em você, você clama pela Mãe Maior. Aí minha mãe disse, não tem Mãe Maior de jeito nenhum, capeta. Então a gente vê aí, de certa forma, uma veneração, né, e uma relação direta com essas energias, com essa mãe maior, né? Essa ideia do usar, né, dessas energias que são sagradas e que essas famílias, as mães, os pais, os avós, reconhecem, né, essa verdade nisso, né? Então, em que medida era traquinagem de criança e em que medida isso era verdade, né? Porque uma cipuada dói. Dói. Mas aí a gente, eu vou pedir para tu falar um pouco do teu processo de iniciação, desde o possível, se possível, né? Como foi entender essa ritualidade do axé, né? Do teu axé, do que você pratica como axé, né? E você falar, né? Onde você encontrou o orixá, onde você passou por essa iniciação, até esse momento que você conseguiu alcançar essa evolução, né, gradativa de entendimento. A espiritualidade, como estava falando, ela foi desperta com a chegada do Iberê. Sim. Né? Então, claro que tem a mãe, né? Então, assim, tem essa celebração. Sim. Redescobrir a mulher empoderada, redescobrir a negritude também, tem muito dessa mulher que escolhemos ter um filho juntos. Né? Então, assim, a minha espiritualidade tem a ver com esse curvar-se, a força feminina, o poder de fato, de ser portal de vidas, de homens e mulheres. Né? Então, assim, não tinha referência de ser um babá, que fosse minha colher, tinha uma referência que essa resposta viria através do feminino. E uma grande amiga minha, mestra Dulci, da Escola Viúva do Tempo, Sim. éramos amigos, ela tinha chegado há pouco tempo da Bahia, e eu comecei a aparecer uns orixás. Eu não sabia que eram orixás, mas as imagens eram nítidas. Aí eu entrei para lá. No SESC havia um grupo que fez um trabalho com dança dos orixás. Eu fiz uma exposição inspirada no grupo, fazendo a exposição, pessoas incorporaram. Isso foi em que ano, Nai? 87. 87. 87, a primeira exposição com a temática dos orixás, chamado Afro Raízes. Sim. Foi uma coisa, né? Porque não se pintava o orixá, tem essa coisa. E, de certa forma, eu estava aflorado, estava florescendo o orixá. Sim. Né? O sangue estava de frente. Então, assim, eu comecei a sentir os primeiros barraventos, Nossa. baixar a pressão,
Ou então, às Aquele vezes, processo de certa forma, de cobrança, de né? cobrança, que o pessoal fala de cobrança, mas era de dentro. Mas é Chama de identidade. cobrança de uma maneira até pejorativa, né? Eu Mas acho- é a aproximação da A energia. aproximação da energia que perde sua identidade, Exatamente. que reconheça sua ancestralidade. Exato. Por isso que eu digo, acolha primeiro o filho. Exato. Porque nem existe essa coisa de pai de santo. Para mim, pai de humano. Sim, sim. Santo é o nosso pai. É inverso, Exato. entendeu? E nessa descoberta, Nai, lá na iniciação? Aí mestre Doci Sim. ficou sendo parceira nessa coisa de, não, eu conheci uma pessoa que é muito boa nos búzios, que não sei o que, vou levar você lá nele, bora. Bora. Não, não é aqui não, não é aqui não. Até que conheci a Yalorixá, Francisca das Chagas, né? E que através dela eu conheci uma entidade na qual eu chamo Ia. É a Mãe Chaguinha, né? Mãe Chaguinha, que eu chamo de mãe Ia, Sim. né? Me recebeu, isso era às 5h30 da tarde. Quando eu parei em frente, ela estava rezando o texto num muro baixinho da casa dela. Quando eu cheguei, a entidade já chegou. Nossa. Já me recebeu, já peguei uma espada e cortei tempos. A tradição Enfim. dela lá é qual? Queto, Queto, sim. Queto Angola, porque os caboclos. Sim, né? sim. Porque eu sou dos caboclos. Sim. Também. Na verdade, eu sou um médium rodante de incorporação, né? Tive casa, canto de caridade mesmo. Né? Por 15 anos eu tive casa, em casa de caridade. E foi uma vivência muito forte. Essa vivência de caboclo, como é que foi isso? Como foi essa evolução? Primeiro, deitei para o santo, em 1990. Eu resolvi deitar com aquela questão do Iberê, né, e a questão da mãe dele, que ia ser um ou outro, era uma questão de saúde muito séria, um instante muito sério. E eu deitei para o santo, deitei para o Oxalá e vi. Pediu a cor. O velho veio mesmo, foi a primeira vez que eu mirei ele de fato. Me reconheci naquela figura que num roncózinho apertadinho, mas que, sabe, com padrinhos, nanã, com todo muito bonito, uma coisa muito linda. Fui muito bem acolhido, muito bem acolhido. Ainda não havia o Ilê construído, então assim, eu participei de todo esse processo de construção, de fundamento, cada coisa. Aí chegou seu Pena Branca, né? E chegou as entidades chegando mesmo, Sim. né? Cultua seu Pena Branca, cultua seu Calian da Luz, cultua as almas, enfim. Sim. Chegou a falange, quem teve de chegar, chegou. Sim. Né? Eu só não incorporo Exu, Sim. mas quem chegar está chegado. Aí Eu agradeço você sempre. viveu essa espiritualidade dentro desse Ilhaxé. É isso, conduzido por Mãe Chaguinha, Chaguinha. até a saída, né? Eu dei saída para o Caboclo Pena Branca, ele deu a saída de Oxalá. Né? E quando saiu de lá, já foi dizendo, eu quero meu templo aqui. Cobrou. Quero minha casa, vou atender, vou ensinar como para ele não ficar sofrendo, vou ensinar como são as ervas, vou ensinar... Isso Pena Branca. Seu Pena Branca. Ele chegou e me tirou mesmo do terreiro. Né? Então, assim, a fundamentação do terreiro, ele trouxe testemunho, inclusive meu avô de santo, foi tocado na base do Cheixo, Sim. sabe? Foi belíssimo. Que lindo. E lá, meu velho fez esse caminho até dizer assim, tá bom, Já seu vi. trabalho agora é de humanização, primeiro tirou a bebida, primeiro tirou a fumaça, depois tirou a bebida. Sim. Eu trabalhava toda sexta-feira, 4 horas da manhã estava de pé, defumando a malocazinha dele. Sim. Os clientes iam chegando, que eram clientes, mas não tinha pagamento. O pagamento era uma pedra, Era uma caridade. era a caridade, só caridade e enfermidade. Sim. Então, um pouco de pele, com câncer, com AIDS, enfim. Era um trabalho bem árduo. Isso durou quanto tempo, né? Quantos anos? Intensamente durou 7, Sim. né? Com esses atendimentos mais de pessoas que estavam em desencarne, estado final. Teve um ano que foi muito intenso, que foi de desencarne, pessoas Sim. encarnando. Eu indo para os hospitais fazer esse processo para que ele Tratamento tenha esse espiritual, tratamento né? dentro dos hospitais. Sim. Foi um processo bem grande. São Vicente de Paula, no hospital de trauma. Então, não que eu fosse naturalmente, era a situação que eu estava lá, ele chegava e ia trabalhar. Sim. Né? A partir do momento que eu me entreguei da confiança, Sim. eu digo que eu estou sendo, eu não me sento para ele vir. Né? Quem marcar comigo, eu quero falar com o caboclo tal, não marque.
marco com ele, Sim. porque eu vou estar sempre pronto. Sim. E ele sabe quando eu estou pronto, né? Eu aprendi com a condução de ar, né? Que o que o orixá quer, o filho, é o coração, é o sentimento humano. Eles são para que nós sejamos humanos, porque como humanos iremos reconhecer o divino. No mínimo, a gente tem que encararmos como semideus, porque estamos numa nave, mas somos espíritos. E de acordo com o tempo dessa nave, podemos ser sim um santo divino, porque há uma hierarquia celestial, há uma hierarquia cósmica. Não pode ser essa coisa repetitiva. Então, Nai, essa relação com as energias, com as divindades, com as entidades, são relações que geralmente estão ligadas a fatos do sentimento, do coração, ou fatos de doenças ou processos de tratamento psicológico, ou de doenças físicas, né, fisiológicas, ou então questões financeiras. O candomblé, muitos por curiosidade também, mas em sua maioria, o candomblé e as religiões afro-ameríndias, as religiões afro-brasileiras e de povos tradicionais, eles são buscados, né, em sua maioria, por pessoas que estão passando por alguns processos e precisam de cuidado. Você já teve, né, tem ainda, acredito eu, uma relação muito grande com esse cuidado, né, porque eu acredito, eu sou Ogã, né, eu não sou rodante, eu acho uma dádiva, uma divindade, uma entidade poder abraçar e vir trazer a cura, vir trazer o cuidado para outras pessoas. Mas o que eu falo é na seguinte perspectiva: como você, uma pessoa que é matéria para essas energias fazerem seus trabalhos, entende esse lugar de cuidado dentro dos terreiros? Como é que você vê isso chegando às pessoas? Primeiro, eu vejo que há um equívoco muito grande, né? Há um equívoco e há um caminho de cada um. Eu digo para mim, quando eu recebi seu Pena Branca e quando ele estabeleceu o caminho, ele disse que eu não cobrasse, porque eu tinha arte. Eu já tinha uma profissão em que dedicava amor e que era a minha identidade. Que não seria eu que estava fazendo, porque era um processo de depuração do meu eu. O fato de recebê-lo, de ele incorporar e fazer um trabalho de cura, não queria dizer que eu estava com poder. Para mim, o poder é ser. Então ali também estava sendo depurado, também está sendo depurado um homem, um ser humano, de ser melhor, né, a partir da dor do outro, né, a partir da ansiedade, do desejo, da ambição do outro. Isso me dá opções, né, de escolha. Eu quero ganhar isso, estou fora. Vai trabalhar melhor. Não. Sim. Né? A pessoa, estou ali vendo que a pessoa está com a ferida. Eu, naturalmente, como ser humano, eu vou sentir aquela ferida. Não vai ser preciso, sim, um caboclo. Eu vou poder dar uma mão. Esse tempo com o seu Pena Branca, com um templo, deu para discernir uma coisa da outra. Não é um meio de vida. E pode ser meio de vida. Sim. É caminho de cada um. Sim. Né? Sim. O meu, eu já sinto abençoado quando me digo, eu sou um artista. Eu já sou, naturalmente, uma antena, qualquer coisa que capta, na verdade, minha arte, está todo o meu entorno. Né? Não só o entorno ali na esquina, mas o mundo inteiro. Sim. Eu reconheço como sagrada a minha arte. Sim. Né? E eu vejo que há um equívoco nesse caminho. Eu sou filho de Pena Branca, filho de Oxalá. Eu sou aquele que prezo pelo ser. Bem suado, com um R bem forte. Né? Ser mais do que ter. Então, eu não consigo ter uma relação de troca, de negociação com as entidades espirituais. Sim. A elas eu me curvo. Eu reconheço a minha pequenez e a minha grandiosidade. Mas não consigo fazer uma negociação. Eu vou fazer uma oferenda para isso, para me dar aquilo. Sim. Né? Eu vou estar ali no pé do santo porque fulano de tal. Eu não consigo.
Porque a primeira coisa que meu pai e meu preto velho chegou foi dizendo que era tudo um bolo de carne podre. Hoje, meu velho é um médico fantástico, sabe? Reconhece que mente sã, o corpo é sã. Quem precisa cuidar é da mente humana. Como é que a gente cuida da mente humana? Não é querer saber o que está dentro, não. É abraçando o outro. É sendo igual. Sim. Eu não vejo nenhum orixá quando está em terra querer ser maior, ou mais forte, ou mais guerreiro. Eu vejo os filhos se paramentando, se enfeitando É verdade. com guerreiros do Hare Krishna misturado tudo. Cada um Isso com a eu vejo. espada maior que a outra. Cada um com a espada maior, mais reluzente, mais brilhoso. Tudo bem, é o caminho de cada um, mas Exato. não é o meu. Então, essa relação, eu falo do meu caminho. O meu caminho não tem negócio. Com o santo, para mim, não é uma negociação. É o ato de sororidade. É você ter misericórdia para o teu vizinho, você ter um olhar para o teu irmão, se reconhecer no outro, ser humano. Né? Não é questão a raça. Temos uma luta aí. Mas eu não estou nessa luta só porque é raça, não. Eu estou na luta porque é pelo ser humano. Sim. Nós precisamos reparar, mas também tem muito branco para ser reparado aí. Tem irmãos meus que são mais negros do que muitos negros que eu conheço. Entendeu? E aí, como é que se resolve isso? Se a gente for olhar para as representações federais hoje, né, quem estão nos representando é uma verdadeira Vergonha. 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 Né? O que tem de negro fascista, né? Uma Exato. guerra de poder desnecessária quando a gente precisa. Eu digo que a gente está no momento é de dar as mãos, sabe? É de concordar, de buscar concordar. Você acha que o ambiente do candomblé ele propõe essa unidade, Naya? Como proposta, sim, Sim, mas cada um faça seu caminho para que seja. sim. Porque não é um coletivo assim, é um coletivo de guerra. Eu vejo assim que não é generalizado, mas há muito equívocos quando se fala do sagrado. Eu lamento muito a ignorância. Né? Nós estamos lidando com celulares, com as coisas que passam tudo muito rápido. E da cultuação também dos orixás estão assim, há uma publicização desnecessária. Há um equívoco de pais de santo, já sai pronto, já tem filhos, sabe? Há uma pressa. A gente sabe que as doutrinas são necessárias para organizar cada segmento, cada cultura, né? Porque a religiosidade está ligada à cultura, a cultura está ligada à memória, à identidade, à preservação e à ancestralidade, né? Mas há uma falta de informação. Sabe? Não é só o santo. Precisa ser acolhido o ser humano. Dentro do terreiro precisa ter essa ciência. Como acolher? Não é um estado de poder, é um estado de igualdade. Ser líder não é estar acima. Pelo contrário, ser líder é estar ali, ó, no top, no mesmo olhar. E ser rei tem que saber ser plebeu. Ser rainha tem que saber ser plebeia. Né? Senão não faz sentido voltar à senzala. Quando a gente volta à senzala não é para reconhecer o santo, é para nos reconhecer. Exatamente. Para nos reconhecer. Isso não pode ser em vão. Isso não pode ser ostentação. Aí eu digo que há um equívoco. E eu acho lamentável. É preciso uma assistência maior, né, para que nós possamos dizer, somos Iaôs no santo. Eu não sou um título, eu sou Iaô, sou um aprendiz do sagrado. Cada dia eu aprendo algo novo, porque é único cada dia. E esse dia tem dado a chance não só a mim, mas a tu também. Então o ar entrou diferente para tu ser mais sábio do que eu. Exatamente. A água que tu bebeu é diferente da minha. Cada dia é um saber. Por isso, respeito aos mais velhos. Quem veio um dia antes de mim, eu me curvo para este plano. Assim é a hierarquia existencial. Existe uma hierarquia para cima, por que não existe uma hierarquia nesse plano? E essa hierarquia é o tempo existencial. Não vem dizer porque eu estudei ser teórico. Não. A teoria é necessária.
Exato. mas a prática. Porque ali tem todo um saber envolvido, né? Mas Não é uma coisa trivial. Não, mas não pode ser. Né? Essa fonte, a teoria é uma fonte para várias pessoas, Exato. esse estudo para várias pessoas. Exato. Mas ele não é seu, Exato. para o outro. É em comum. É incomum, é isso que eu digo. O caminho do sagrado, eu acho assim, que o ofício, né, o ofício de cada um que a gente escolhe tem que estar ligado a esse amor existencial, ligado no sentido do amor do fazer. Você estava falando desse lugar, né, que começa a criar uma espécie de simbiose da religião, da relação com a religião, com o dia a dia, com o viver, com o seu modo de vida, com as suas relações. A situação é a questão como muitas religiões, né, propõem, que passa a ser uma prática cultural, né, passa a estar entranhada na sua vida, não é só ir dia de domingo até um determinado lugar e lá cultuar, fazer um culto e ir para casa, não. É no dia a dia, de segunda a sexta, de domingo a domingo, né, e você é um artista plástico, né, que traz em sua linguagem, sua expressividade criativa, essa atmosfera das religiões de matriz africana e povos tradicionais. Fala um pouco, Nai, onde é que converge essa linguagem afro-ancestral, afro-ameríndia e a sua arte? Eu digo que a arte antecede essa espiritualização. A arte, para mim, assim, minha mãe estimulou sempre, 6 filhos, né? Que ficasse todo mundo no cercado do quintal de casa e cada um procurasse o que fazer. Não tinha dinheiro para comprar brinquedo, então cada um tinha que fazer seus brinquedos, então já tinha essa coisa que estimulava a criatividade. E eu tinha muito essa coisa documental. Desenho para mim era um fanzine, então eu tenho um desenho que fiz com 8 anos de idade. Mas minha mãe disse que muito cedo eu riscava a parede, dizia que era guerreiro tal, soldado tal. Sempre tinha guerreiros, rainhas, reis, né? E aí isso foi caminhando comigo, né? Aprimorando o desenho. Nas escolas já ganhava dinheiro fazendo trabalho com pinturas, desenho. Enfim, o autodidata estava ali, o artista já estava pronto, o artista visual estava pronto, lado a lado com o bailarino, que também era uma outra vertente, né, que me chamava, era o dançar. Tem a dança envolvida aí, né? Fala um pouco pra gente, né? Cara, antes de ser artista visual, eu queria ser bailarino de dança tribal, bailarino que usasse muito o corpo, uma coisa de força. Imagine, negro, periférico, meu pai, né, isso, o Pichotinho, querendo dançar, todo som, dançar maracá, tudo que tocasse dançava. E eu tenho minha tia Lenilda, que ela é uma artista também natural, ela estimulava. Meu avô, da parte de mãe, era musicista, luthier também. Então tinha essa vertente, mas meu pai dizia, que coisa estranha é essa aí? Conservadorismo, né? Homem dançar solto, é para dançar com mulher. Então começou então foi o artista que gostava de dançar foi se recolhendo, que eu vim resgatar com o ateliê multicultural. Eu vim resgatar o bailarino com altos orixás, com os bailes afro, mas isso depois de uma conscientização do que é o ancestral. Então eu desenhava muito, nesse desenho tinha muitos deuses. Não tinha nome. Mas hoje, quando eu lembro, eram os orixás. Fazia-se relação com essas figuras. Com essas figuras, então estavam sempre presentes, os deuses. As mulheres eram sempre deusas se acabando cheia d'água, com muitas folhas, com muitas flores. Estava ali. Tinham roteiros, não era isso? É isso. Eu estava ali, mas eu não tenho essa leitura. Foi preciso todo um caminho. Minha mãe incorporava e tinha umas coisas assim. Eu raptava a mão, chamava por Deus e ela já voltava ao normal. A sua mãe, ela tinha uma emanação dessas energias? Dessas energias muito fortes. Em que medida, Nai? Obsessora, né? De obsessores, porque imagina uma mulher aos 30 anos com 6 filhos sozinha. A cabeça implode os hormônios, enfim, uma convergência de problemas, 6 bocas para dar comida, enfim. Todo então,
um caos, né? Mas nisso aí eu já tinha esse entendimento, colocava a mão na cabeça, acendia uma vela, pedia para acender. Ali já aparecia essa relação do cuidado, né? Essa ancestralidade já se mostrava Já como... se mostrava como algo cuidador, né? Meu mestre fala, quando minha mãe viu pela primeira vez ser incorporado, ele disse, eu cuido do seu filho desde antes do seu ventre. Você é assim, sabe, foi aquilo que aconteceu quando você foi... Enfim, ele contou um roteiro que eu nem sabia para ela. E a partir daí ela se curvou, ela reconheceu a espiritualidade, porque também ela tinha endemoniado. Ela chegou num dia que era tudo escuro, só a luz de vela. Então quando ela chegou na minha casa, um monte de pessoas, né, numa roda bem de Jurema, né, uma roda de Jurema, né, no escuro. Minha mãe disse, cadê meu filho? Nossa. Quem estava era o caboclo. Sim. Né? Imagina o desespero dela. Eu quero meu filho, eu quero meu filho. Isso foi se concretizando, amadurecendo, Nai, e evoluindo para esse lugar hoje de artista de que forma? Da forma do amor. Sim. Né? Do amor, que antecede a chegada do meu filho. Sim. Né? Que faz parte de um laço afetivo, né? E eu fazia muito rabiscos. Né? Ficou, o artista visual era uma coisa guardada. Era meu diário íntimo. Eu não escrevia, mas eu... Estava contido ainda. Contido em pequenos desenhos, né? Quadrados. Eu conheci, tive um romance, um amor lindo. E ela disse, por que você fica fazendo esse desenho pequenininho? Está na hora de você fazer grande. Né? Ali fiquei intimidado. Isso foi, vamos dizer, no mês de outubro. Quando foi no meu aniversário, em novembro, ela me deu de presente um conjunto de canetas nanquins, uns tubos nanquins e 500 folhas de papel nivelado. Isso foi em novembro, quando foi em abril de 85, foi em 85. Quando foi em abril de 85, eu estava fazendo a minha primeira exposição individual. Nossa. Então foi pego, entendeu? Então assim, quando eu fiz a minha primeira exposição, abriu possibilidade de tirar também a minha família de uma certa ignorância, porque a cultura se abriu. Já era um sinônimo de cultura no bairro. Então eu comecei a fazer exposições de outras pessoas, levar meu quadro para fazer bingo na praça, na quadrilha da rua. Que legal. Tem uma arte. Eu fui. E quando o orixá começa a se concretizar nessas imagens, nessa estrutura artística? Mais uma vez, o amor. O amor. Eu conheci Tutu na festa de Iemanjá. Sim. E vi aquela negra com um lírio, cor de laranja, vestido amarelo, de chita lindo. Que eu olhei no meio do caminho daquela paquerada. Aí eu pintei uma deusa. Um orixá, e mostrei a mestra do circo. Olha isso aqui. Isso é um orixá, isso é um orixá. Né? Ela é baiana, então tem essa referência, porque a Bahia tem mais. Essa coisa que eu estava buscando as coisas aí. Mais uma vez, o amor presente, a história do Sesc, com um grupo lá de danças folclóricas, fez um espetáculo com a dança dos orixás. Nossa. Quando eu vi... Que ano, Nai? 88. Quando eu vi aquele espetáculo que tinha a dança da Manheirinha, a dança de Ançã, a dança da Uxum, de Uxumaré e Xangô. Quando eu vi aquilo, era o que na minha infância era endemoniado, porque onde eu morava era cercado de terreiro. O terreiro de Pai Gilberto, o terreiro de Mãe Renilda, o terreiro de Cardoso, o terreiro de Zefa. Mas minha mãe, e já saía aquele cortejo de Gilberto, o cortejo dos orixás. Então eu só via pelas brechas e se manifestavam nos meus desenhos. Então quando eu vi o grupo folclórico do Sesc, foi um resgatar. Eu podia pintar, eu já tinha feito 2 exposições. Aí foram 2 exposições, né? Tinha esse sentido de me sentir mais empoderado como artista das colunas sociais, porque os colunistas estavam em alta, não existia celular, não existia Instagram, né? Então assim, o poder estava nos colunistas, os jornalistas era quem divulgava os artistas, e isso também criava uma certa panela. Né? Mas eu sempre caminhei, eu sempre me autoproduzi. Quando eu fiz a minha primeira exposição, eu disse que realmente eu sou artista, era funcionário público concursado, eu disse, não quero ser mais funcionário público concursado. Radicalizei, minha mãe já voltou a ficar. Consegui receber um prêmio pela Caixa Econômica, que me dava o direito de viajar,
uma exposição levando os quadros, eu só tenho que pagar a passagem. Então eu já estava na segunda exposição me sentindo. Deu para chutar o balde. É artista, um pouco tão os orixás. Ainda coloquei, convidei um grupo do SESC para fazer a abertura da exposição. Sim. Coisa inédita dentro da agência bancária, os orixás dançando, os quadros dos orixás ali. Foi uma O venda. que é que você esperava, né, nas preparatórias desse evento? Primeiro eu esperava a reação da minha família, né? Porque não foi pintado na minha casa. Porque nessa época eu estava compartilhando, né? O Aminemar Tenório estava compartilhando o ateliê dele comigo. Disse, vamos para lá. Vem para cá ficar pintando aqui. Nisso eu comecei a fazer a série dos orixás, né? E ele também, engraçado que ele ateu, né? Botava o rabo de olho vendo que os orixás saindo. Então eu esperava um preconceito mesmo, porque eu sabia que eu estava mexendo, porque dentro de mim eu me sentia que eu estava sendo usado. Sim. Sabe? Eu estava me rasgando para mostrar. Deveras, né? Sabe? Porque Pra época. ainda ia levar uma mãe. E quando foi no caminho que pegamos um táxi, né? Eu me vesti de azul e branco, Nossa. mas dentro da cor da minha condução espiritual, não sabia. Né? Eu também. No caminho comecei a passar mal, barra vento. Paz você na lagoa, a Yansan chegou. Isso antes do coquetel. Sim. Entendeu? Então, assim, muito, muito forte. E quando eu cheguei na Caixa Econômica, isso numa sexta-feira, às 18 horas, depois de ter recebido Barra Vento na Lagoa, a Caixa Econômica estava lotada. Nossa. Ávidos para ver aquilo. O grupo do SESC escondido, quando eu cheguei, já foi entrando em ação. Irmão, foi a coisa mais linda. Mais linda. Aí eu digo, eu tenho uma missão. Né? Eu pinto a ancestralidade, eu vou fazer daí e começar e continuou. E aí fui buscando os caboclos, então eles chegaram primeiro do que eu ter deitado para o santo. Sim. Quando eu deitei para o santo, eu já sabia que tinha manifestações, já incorporava, né? Não sabia o que era. Para mim era uma loucura, era um processo de loucura e lucidez. Né? Era uma briga de identidade, porque eu me resistia muito, não incorporar. Para mim era uma coisa, eu estava vencendo meu preconceito também. Sim. Eu estava me rasgando. Então. Porque os processos iniciáticos, geralmente, claro, alguma coisa, como eu falei anteriormente, né? Alguma coisa sempre conduz, né? Esse neófito, essa pessoa que está passando por um processo complicado e precisa dessa ajuda. E muitas vezes essa energia, ela emana nesse lugar, né? Esse percurso, toda essa relação, essa série de energias que estavam ali, né? Circundadas naquele momento, gerou, você acha que gerou toda essa afloração? Porque o contato com o candomblé, com as energias, com a matriz, com a religião em si, ainda era um pouco longínquo, né? Fala um pouco mais disso, né? Eu estava dizendo que me rasgou é porque me trouxe uma possibilidade, só que ainda trouxe a parte de ego. Sim. Eu ainda não era, o homem não tinha nascido. Né? Eu tinha descoberto que eu tinha uma riqueza imensa, uma bênção grandiosa, né? Que dentro de mim já emanava um alto zelo, um zelo pelo outro. Né? A referência, eu já criava minhas duas irmãs em conjunto com a minha mãe. Sim. Já trabalhava desde os 9 anos. Então, tinha uma ocupação no movimento. Né? E isso me fazia diferente entre os 6 irmãos. Eu já me sentia diferente, né? Então, assim, a espiritualidade estava marcante. E quando eu vim realmente vislumbrar o renascer do homem, renascer como homem, já não era brincando de ser Oxalá, de ser o Criador. Era vivendo. Era vivendo. E isso é que foi o supra-sumo da história de me reconhecer, porque hoje eu pinto rezando. Eu sei a força que tem. Cada personagem que possa ser chamado de personagem, eu converso. Eu sei que tem vida. Uns já chegam olhando para mim, e outros vão conduzindo, sabe? Um processo, porque é um processo de entrega, porque o amor é isso. O amor não é algo que você conduz com rédea. Pelo contrário, é sem rédea. Né? Apenas é o fluxo.
né? E para mim a arte é exatamente isso, é aí que está o sagrado. Então quando eu pinto, eu me curvo, converso com aquele ser, né? Conduzo mesmo para que quando a pessoa que chegar tenha um sentimento de pertencimento e não de objetificação. Em determinada ocasião, eu ouvi um artista dizer que as obras dele são ebós, né? São oferendas. É nessa perspectiva, Nai? Completamente. Completamente. Você acha que essas obras elas emanam essa energia para além da sua estrutura física? Não só essas minhas, Sim. mas todo ofício do homem que for empreendido a amor, de dentro para fora, de fora para dentro, tiver essa tão sagrado, olha. Sim. Isso, na verdade, para mim, a arte, o sagrado da arte é exatamente isso. Quando o homem escolhe, né, fazer com amor, aquilo vai emanar amor, cara, vai reverberar sempre naquele espaço. Numa instalação elétrica, hidráulica, numa pintura. É isso que eu acho. Desde esse lugar, né, dessa exposição, a partir de um edital na Caixa, que você recebeu essa, de certa forma, essa aceitação, né, de toda uma classe, de estar inserido, de fazer parte agora, de certa forma carimbar o seu lugar dentro desse espaço, né? Um preto, uma pessoa que defende uma causa tanto preta quanto ameríndia. Fala um pouco desse lugar, desse artista preto, desse militante, dessa figura, dessa personalidade, né? Que traz esse contexto, que traz essa linguagem da arte preta, né? Para dentro do contexto de João Pessoa e da Paraíba. Como é que você vê isso? Eu pessoalmente me sinto muito feliz de ser um dos percussores, né, de ter pintado, mas também o meu grande prazer é ver outros, né, o quanto isso foi possível, outros estão pintando com novas leituras. Para mim, quando eu digo bom, é exatamente isso, né? Não é tipo, ser um dos percussores, não é a grande história. A grande história é ver outras pessoas, mais pessoas pintando, mais pessoas abordando, a multiplicação, essa persistência, né? Que eu digo que é uma persistência, mas uma persistência natural, porque eu sou negro, eu sou índio, isso está no meu dia a dia, né? E a partir disso, desse nascer do homem, com essa consciência ancestral, né? Direcionado para os povos originários, né? Para os povos originários, porque eu estava na minha... Eu sou um artista negro periférico, da Rua do Rio, né? Que há risco social, né? Sabe? Que a negada está na rua. Toda a deturpação envolvida e a exclusão implantada. E a execução. Sim. Né? Porque está matando o povo. Que não é de agora. Sabe? Não é de agora. Eu venho da comunidade como artista preto, né? E também periférico mesmo. Muitos amigos meus ficaram no meio do caminho, sabe? Por nada. Por nada. Porque a gente entra na parte política. Mas o bom é ver a possibilidade da moçada fazendo, sabe? Hoje se conversa, se fala mais de orixá. Se fala até muito mais, até o que não deve. Mas eu acho extremamente positivo, sabe? Ver as negras mais negras. O orixá é 24 horas. Empoderadas, né? É empoderada. Orixá, nós somos orixás 24 horas. Não somos só um instante que nos curvamos. Tem orixá o tempo todo, gente. Nós somos a manifestação do orixá. Olha nós aqui. Exatamente. A manifestação dos nossos orixás, dos nossos ancestrais. Então, trazer esse recorte negro é mostrar o meu eu todo. Todo o meu eu. Isso eu vejo no outro, em cada obra que é feita, cada filhos de amigos meus, né? Pintam, que de uma certa forma a referência é Binay, né? Passou pelo ateliê, foi para exposição pequenininha, e isso é muito bom em termos de João Pessoa. E dentro do candomblé mesmo, as obras que foram para dentro de terreiro, elas foram muito através dos laços afetivos. Não só com as entidades mesmo, mas como também as pessoas. Então tem muitas telas e muito trabalho
direcionado dentro do terreiro, né? Mas eu sinto sempre a ausência do povo do terreiro mesmo, né? Mas junto da arte, sabe? Eu acho que poderia chegar, porque eu continuo a dizer que a arte é uma ferramenta de transformação social, de educação, de humanização e espiritualização. Então é fundamental que esteja dentro do Iruê. Sim. Porque a arte é uma linguagem que não precisa tradução, porque é a linguagem do amor. É universal. Né? É universal, é a linguagem do amor. E a gente precisa cuidar das crianças, dos ireis. Sim. Né? É isso. A gente tem uma necessidade muito grande de levar cada vez mais e mais, né, essa linguagem, essa explicação, quebrar as deturpações que fizeram sobre as religiões tradicionais. Uma vez eu ouvi também, até no Falando do Axé, por meio de Babá Geraldo, que o candomblé, ele hoje, ou as religiões de matriz, ele hoje deve ser apresentado muitas vezes por meio do que ele não é, né? Para dizer a gente não é isso e apresentar realmente o que é que nós somos, né? O que é que você imagina que vai ser, né, o candomblé, o que está sendo, como está construindo na sua visão essas religiões de matriz africana, o candomblé, as religiões ameríndias, como é que ela está sendo levada para o povo? O que é que você acha que isso como é que vai ser isso daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Olha, eu sou aquele que, com todo o caos, né, com todos os equívocos, eu continuo a acreditar no ser humano. Sim. E eu me entusiasmo, mesmo com todo o caos, eu reconheço a importância dessa fala. Eu acredito no amanhã. Eu acredito nas crianças. Eu acredito na minha responsabilidade de acolhê-las, de resgatar a memória, de fortalecer, resgatar a identidade, fortalecer, né, e expandir. Né, de guardar o sagrado, de honrar a tradição, de respeitar os mais velhos. Eu sou um guardião disso. Eu sou um guardião nesse sentido. Então, um dia que eu deixar de acreditar no amanhã, hoje perdeu o sentido. Eu sou aquele que caminho com Oxalá. Eu acredito na criação maior. Eu acredito na criação do Pai. Somos seres vivos, mas tem uma moçada aí que está fazendo um trabalho super sério. Sim. Né? A gente sabe que existe um lado, não digo que esquerda ou direita, não importa, mas a vida é feita dos dois lados. Mas tem um lado forte. E esse trabalho é silencioso. Né? O trabalho espiritual não é um trabalho de escândalo. Sim. É um trabalho discreto. Né? Agora a luta do homem tem que ser visível, empunhar sua bandeira. Mas a do sagrado é aceitar e agradecer. E eu acredito nisso. Eu acredito que o amor vence o ódio. Sabe? Eu acredito na guerra das flores. Sim. Não de armas. Sim. Sabe? Então eu acredito no amanhã. Eu acredito, aceito, procuro honrar e ser útil nesse processo. O meu olhar é que amanhã seja melhor. Porque quanto mais acucho, não vai fazer diferença. A gente vive uma realidade de luta de classe, de gerações de estigmas e violências, né? Toda a humanidade, de filhos indesejados. Então tem muitas coisas que temos que compensar mesmo. E sermos positivistas e sermos úteis onde podemos ser úteis, de verdade. Inteiro. Né? Essa organização de ser dentro de você. E essa organização é você ter um olhar diferenciado para o outro, para o teu meio, para o teu entorno. Faz tua parte, eu estou pronto, eu acredito, sabe? Eu acredito que vai estar essas pessoas destruindo, vai estar um caco, vai estar um caos aí, mas vai ter um povo iluminado fazendo esse trabalho e mantendo a tradição viva, sabe? Saudando Iroko, saudando o Baobá, sabe? Saudando os mais velhos, saudando os ancestrais, porque a vida é um fluxo, né? Esse espírito ele vai e vem. Eu venho de volta, sabe? E essa memória eu vou trazer comigo, como outras que eu trago estão aqui, né? Isso é muito importante. Eu acredito no amanhã, eu acredito no candomblé.
muito melhor, muito mais respeitoso. Acredito sempre na evolução. Você é uma referência das artes aqui na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, no Nordeste, por que não? E há muito tempo, né, desde quando eu resido aqui em João Pessoa, que o Ateliê Multicultural Leonardo Gomes é uma referência para vários artistas do estado da Paraíba. O que é o Ateliê Multicultural? Que lugar é esse que emana essa energia, né, que atrai a tantas pessoas e que resiste? O que é o Ateliê Multicultural? Eu digo que o Ateliê Multicultural é um grande ventre, né, que pare pessoas. Pare no sentido de resgatar, acolher, resgatar a identidade, fortalecer e expandir. Com o ateliê eu reconheci a filosofia maior, né? Que somos todos uma só vida, né? Que quando a gente remete um olhar para o outro, a gente vê o vizinho, vê sua cidade, vê o estado, vê o país, vê o continente e vê o mundo, né? E a gente reconhece o ar como elemento maior que enche todos os pulmões. E o ar radioativo que passou lá no polo passa aqui também. Essa unidade, o ateliê eu digo que é um ventre a partir do momento que, quando fechou, né? Quando o velho Pena Branca disse, vai ser um outro lugar, você vai trabalhar com a filosofia maior, reconhecendo que o amor é a grande missão, a amorosidade é a grande linguagem que acolhe todos no sentido de igualdade. O ateliê, ele sai desse lugar a partir da colaboração, de certa forma, do pai Pena Branca, do Caboclo Pena Branca? Sim. Como foi isso? Na verdade, o ateliê, o grande superintendente, como ele diz, superintendente, que ele diz, não, quem resolve sou eu até hoje. Né? A condução é espiritual mesmo. Que lindo. Ele diz que, não, você não tem direito, quem acolhe sou eu. As pessoas que passam aquele portão, sou eu sei quem são. Então preste atenção que é como você vai acolher. Né? Você, quando o médium incorpora, eu estou num momento que ele fala dentro de mim. Então, eu sei quando eu devo recolher-me, eu sei quando eu devo guardar a língua atrás dos dentes, eu sei quando eu devo me curvar, porque fala dentro de mim. Né? É um sentido educativo mesmo. Sabe? Eu me sinto realmente e agradeço o tempo todo. Porque eu posso dizer assim, estou em paz. E aí, Nai, tudo bem? Tudo na paz. Tudo na paz. E não é uma forçação de barra, é porque está tudo na paz. Sim. As coisas são como tem que ser, estão como tem que estar. Sim. Entendeu? Porque o seu trabalho é manter seus laços em paz, sua casa em paz, é um trabalho seu. Sim. Né? É um trabalho do divino, mas o movimento é seu, é humano. Então, sabe? E o ateliê é nesse sentido do acolher, né? A questão da identidade, né? Aquela célula, quando eu cheguei, tinha uma árvore cortada, queimada, eu vi a força de Yansan ali. Né? Eu vi sinais, duas árvores oiti, né? De oitizeiro, o 8. Tem toda uma simbologia, né? Que eu iria plantar em terra alheia para aprender o que é plantar, né? O que é colher, o que é regar, arar a terra. O ateliê foi isso para mim, como um homem, muito mais do que como artista. Sim. Né? Porque muitas coisas eu deixei de fazer arte para promover. Né? Na verdade, por um bom tempo, o prazer era ver as pessoas fazendo. Tanto que agora que eu estou resgatando de novo de fazer arte todo o tempo. Sim. De ser o artista. Eu me empenhei muito na questão do gestor, porque vieram as questões da mulher, porque acolhia, a questão do negro, a questão LGBT, a questão de direitos humanos, né? Começou a aparecer braços demais. Sim. Né? Então, assim, rádio, grupo de dança, muita coisa. Então não dava tempo para ser o artista. E chegou, e eu não percebia isso, né? Que isso, de uma certa forma, chegou um momento e falei, tá bom. É terra alheia, né? Porque o ateliê, como um quilombo, né? Um quilombo urbano onde a negritude se identifica,
Quantas tutus eu não vi ali, porque a minha referência da primeira negra com cabelo na chuva solta, com roupas estampadas, a mãe do meu filho. Na época que chamava da negra do cuscuz, que tinha xingamento no meio de rua. Absurdo. Absurdo. Hoje tem violência, mas não tinha leis. Sim, Né? A gente é dessa época. exato. Então, Então, temos uma assim, evolução. Temos a evolução. Então, aquele espaço, ver todo mundo dançando música de orixá, cantando música de orixá, com guias, com saiotes. Né? Eu só pedi que pai de santo, meus babás, não precisavam ir para a minha casa, Sim. porque era uma festa profana. Teve uns que não entenderam, mas eu teve alguns que eu disse, pai, colofé, mas deixa eu pedir uma coisa, não venha paramentado, Sim, é uma festa, não é de lei, sim, é uma festa profana. sim, Né? Teve uns que não entenderam e outros se acharam perfeitos. sim, Mas não precisa ostentar. sim. E não era uma casa, estava com a segurança que não teve uma festa, não tem um arranjo que eu não faça a minha parte espiritual. preparação, né? Uma preparação Toda uma- espiritual, para o cortejo de tambores, para o alto dos orixás. Sim, Tudo eu faço. Sim. Um trabalho de proteção a quem chega e a quem sai e a quem participa do evento. O ateliê multicultural, como digo, é o nosso quilombo urbano, né? Desenvolvi muitos arranjos criativos no sentido de dar visibilidade, de ser um espaço em que essa pretitude, né, pudesse ser de verdade, né, de abraçar a cultura popular, principalmente dos mestres e mestres, de saber, a troca de saberes. Né? Então o ateliê traz arranjos assim. Primeiro foi o primeiro grupo efetivo do ateliê, é o grupo Raízes, sim, que é um grupo de ritmos e danças afro-indígenas. sim, Aí, a partir disso, eu criei o Baile Afro para dar visibilidade a esse grupo de dança e de música. sim, Né? E assim fazer um intercâmbio com outros grupos. Aí, a partir disso, aí, criei o Cortejo de Tambores, que já era para trazer para a rua. Né? Então, para a rua, com o Cortejo de Tambores, eu pensei o Alto dos Orixás. Nossa, isso aí é uma entidade. O Alto dos Orixás é uma entidade. E desde quando eu vim morar aqui em João Pessoa, que eu ouço falar do Alto dos Orixás como um acontecimento para o público preto, afro-ameríndio de João Pessoa. Por favor, Nai. O Alto dos Orixás, por incrível que pareça, eu criei uma proposta de unir os grupos de cultura popular. Sim, Né? Tanto que a primeira temática, em 2011, do Alto dos Orixás foi os orixás. Onde estão os orixás na cultura vai popular? fazer 10 anos ano que vem. Na cultura popular. Onde estão esses orixás? Então foi que vi Alaúça, Omulu. Então chamei o Samir Batucada. Sim. Exu, Baticulata da Enlu, que trabalha com instrumentos reciclados. Sim. Eu fiz essa leitura. Oxóssi, Isso foi o primeiro. o primeiro, os índios Pele Vermelha. Saí pegando o grupo Tambores do Forte, outros grupos, mas o grande objetivo era criar uma cooperativa que fortalecesse quanto o todo. Né? Que hoje surgiram os fóruns, né? Sim. Graças a Deus que hoje tem os fóruns. Sim, Mas a proposta era essa, que não vingou, porque o ego começou a fazer guerra. Infelizmente. Infelizmente, aí eu deixei Sempre porque seria vaza. um trabalho muito grande, né? Então deu trabalho. Mas o Alto dos Orixás, ele, cada ano tem uma temática específica, né? Envolve pessoas do sagrado, que são do terreiro, que são filhos de santo, mas a maioria que não são. Né? Sim. Então, assim, eu vi que é um ato público, em forma de espetáculo, mas é muito mais um ato público de empoderamento, de desconstrução, contra o racismo. Né? Hoje já rola uma feira em volta, né? Uma feira preta, vamos dizer assim, um movimento em que envolve secretarias e outras entidades em volta do que é de o Alto certa dos Orixás. forma a gente já fica esperando, virou parte de uma espécie de roteiro cultural anual que acontece em João Pessoa. A população negra espera o Alto dos Orixás. E o bom é essa vivência, porque assim, por 2 meses e meio, é uma imersão, todo Sim. mundo procurando saber qual é o santo, meu santo é tal, meu santo é tal, Sim. o que é Yorubá, qual Tem a palavra? processo de formação nessa montagem? Demais, tem De sim. que medida, né? Mais natural possível. Sim. A metodologia do laço afetivo, do acolhimento. Quem é do santo, Sim. passa a informação, dá o caminho. Mas de toda forma também, aprender as danças orixás é uma informação. É uma informação
né? Como também tocar, Uhum. saber os toques, saber os nomes dos instrumentos, as roupas, os adereços, né? Então, assim, há uma imersão. Naturalmente, eles se reconhecem. Quem participa do alto dos orixás sai se reconhecendo nele, Sim. porque não falamos só da dor, né? Mas falamos da beleza, né? Falamos da natureza antes de qualquer ensaio, tem conversa, quando encerra tem conversa, trabalhamos as sensações e separamos por núcleos, né? Então, de acordo com a temática, né? No começo o roteiro era meio, não sei o quê. Hoje já tem pessoas que fazem, cada vez mais eu dou espaço para que experimentem, vivenciem e tenham uma outra leitura, né? Eu acho que o amor tem isso, você deixa, que é massa. Por exemplo, a versão desse ano vão estar online, né? Vai ser um vídeo, vai ser um filme, né? Com a direção de Thomas Freitas, mas assim, com a total liberdade do roteiro dele. Sim. Sabe? É o Alto dos Orixás, estaremos falando desse simbolismo tão trajado, dessa ancestralidade tão degradada, né? Deturpada dos nossos símbolos, dos nossos altares destruídos, entendeu? Sim. Então o alto desse ano veio com a pegada, né? Onde estão os orixás? Sim. No nosso cotidiano, nesse cotidiano caótico, que se mostra caótico, o sagrado está onde? Sim. É exatamente esse trabalho desse ano, né? Vamos redimir muito, porque sempre trabalhamos com mais de 30 pessoas em cada aula dos orixás, teve de envolver 60 pessoas no espetáculo, entre cantores, percussionistas, bailarinos, atores, diretores. Isso para mim... Mobiliza uma classe artística. Né? Mobiliza muita gente, e muita gente se descobre artista que é melhor. Que lindo. Né? Teve um ano em que juntou o Sagrado das Crianças, era muito mãe e filho, pai e filho, né? Participando, dançando junto hoje. Muito bom. Falando do ateliê, é um momento assim bem pertinente, já que estamos em reconstrução da nossa sede, né, que é uma grande alegria, que foi um reconhecimento da sociedade civil, né, através de um cliente, inicialmente cliente, mas tornou-se um grande amigo, que sensibilizou-se com todo esse trabalho desenvolvido nesses 16 anos na ladeira da Borborema e nos cedeu em concessão para continuarmos o trabalho, né, na Rua da Areia 155, o casarão azulejado de 168 anos, né, uma relíquia que reverbera a memória, né, do centro histórico desse território, né, e vamos precisar de você, de todos vocês nessa reconstrução do nosso quilombo urbano. Né? Então, para mim, o grande momento é de aceitar, agradecer e ficar honrado de poder dar continuidade a todo a história do ateliê multicultural, que na verdade eu quero que seja um grande legado para todos, né? E que continue além da minha existência material, física, porque é a casa do povo preto que acolhe todo ser humano, mas é o espaço de poder de identidade, principalmente, e de celebração à nossa ancestralidade. No que depender do Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba, nós estamos à disposição, estamos abertos, estamos disponíveis no que for possível da nossa parte para colaborar, né, com a mantenência e com a longevidade desse espaço, desse grande aglomerado que é, né, o Ateliê Multicultural, esse lugar que recebe a todos, né, independente de classe, gênero, cor, raça, etnia. É um lugar que nós, da população preta, nos sentimos identificados, nos identificamos, e como eu falei anteriormente, não hesite em pedir colaboração, nós estamos aqui para o que for possível, tá? E para finalizar a nossa conversa, essa maravilhosa conversa, deixe a sua mensagem, deixe o seu recado, deixe os seus desejos para esses novos que estão iniciando no axé, para esses novos que ainda estão indecisos com essa vida, com essa vida difícil que é uma vida do candomblé. Não é uma vida fácil, o axé não é uma vida fácil. Mas dê sua palavra para essas pessoas que estão começando agora.
Eu digo que é importantíssimo entender o sentido da palavra humildade. E sabe que no caminho do sagrado não sabemos de nada. Todo saber é pouco. Vivencie cada dia que o orixá é todo dia, é todo instante. É isso que eu digo. Humildade. Se reconheçam como mais um nessa cadeia do todo. E seja, respeite quem veio antes. Respeite os mais velhos. Fundamental. E acolha a memória. Honre a memória. Porque é na memória que está a identidade. É isto. Esse foi mais um Falando do Axé Paraíba. Eleonai Gomes, muito obrigado pela sua participação. Deixem o seu like, curtam, comentem, compartilhem e deixe seu comentário com sua pergunta, sua sugestão de novos entrevistados. Maria do Acaibo Maria do Acaibo é